Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai debater as contradições da internet. De um lado, e ninguém pode ter dúvidas, dos extraordinários benefícios que esta fantástica inovação tecnológica trouxe ao mundo, transformando costumes, cenários e comportamentos. Esta rede internacional de computadores permite hoje as pessoas se relacionarem ou fazerem negócios com qualquer parte do mundo em poucos minutos, bem como adquirir conhecimento nas mais variadas áreas. Certamente, entre os muitos inventos que a humanidade já conheceu, este seja um dos mais importantes e dos mais avançados. Mas entre os tantos efeitos positivos, lamentavelmente, há os negativos. Aí estão redes que exploram a pedofilia, afetando costumes, afligindo famílias. Também generaliza-se o crime da invasão da privacidade e das contas bancárias. Mais recentemente, esta tecnologia da informação vem passando a interferir aqui no Brasil nas campanhas eleitorais, campanhas que estão se aproximando, ora promovendo candidatos, ora difamando concorrentes. Enfim, este símbolo da globalização está a merecer constantes interpretações em época em que os poderes legislativos ainda não conseguiram a recomendável e esperada regulamentação da sua utilização. Então, o Conversas Cruzadas quer fazer uma avaliação dos benefícios e dos prejuízos da internet, num dia, inclusive, em que a Polícia Federal prendeu no Uruguai um estudante gaúcho que usava esta ferramenta para comandar o tráfico internacional de drogas. É o tema de hoje. A operação foi realizada no Brasil e no Uruguai e contou com a ajuda de agentes de investigação norte-americanos. O estudante de Direito, Diego Podolski Paz, de 27 anos, foi preso num hotel em Montevidéu, depois de passar 3 meses na Europa. As suspeitas surgiram no ano passado, quando uma operação da Polícia Federal descobriu que o jovem tinha um patrimônio incompatível com o de um universitário. Ele já estava sendo investigado nos Estados Unidos. A polícia ainda não sabe o total movimentado. Não temos isso contabilizado, mas só em razão do que foi apreendido com os parceiros desse jovem lá nos Estados Unidos. O patrimônio que foi bloqueado lá chega próximo de 20 milhões de dólares. O grupo criava sites de compra de medicamentos para clientes dos Estados Unidos que faziam os pedidos e o pagamento pela internet. O jovem tinha ajuda de um médico norte-americano que fornecia as receitas falsas. Segundo a polícia, em um dia ele chegava a vender até 8.000 pílulas, desde remédios para depressão até impotência. Em Porto Alegre foi preso Bruno Hatnix, de 25 anos. Também foram detidos o pai, a mãe e um irmão do jovem encontrado no Uruguai. Então, para tratar desse tema, a informática, nós temos aqui, com muito prazer, como convidados, o diretor da Faculdade de Informática da PUC, professor Avelino Francisco Zorzo, a professora no pós-graduação em Psicologia Social e coordenadora de pesquisa do Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, professora Leia da Cruz Fagundes, o professor de Informática na ULBRA, professor Vinícius Serafim, e o professor de Sociologia e Ciências Políticas na PUC, Hermílio Santos. E o nosso programa tem o patrocínio de Marco Polo, aproximando pessoas. Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Protecães, a solução para a segurança em 20 estados do Brasil. E Sicredi, gente que coopera, cresce. E vamos, além da enquete que a nossa colega Mariana Panitz foi buscar nas ruas, nós vamos fazer uma interativa. O nosso telespectador paga as suas contas pela internet? 3299-2361, sim, paga sem qualquer apreensão, sem medo, paga as contas pela internet. Ou 3299-2362, não paga pela internet. E além disso, o nosso telespectador pode enviar sua opinião sobre o tema para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Professor Zorzo, Avelino Francisco Zorzo, qual é o conceito que o senhor tem da internet? Boa noite.
Boa noite, Lazer. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Leia. Boa noite, Emílio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu posso começar dizendo que eu sou usuário da internet há quase 20 anos. Desde que a internet... É dos primeiros aqui. Desde o início que a internet começou no Brasil, a gente estudava ainda na URGS, usava uma versão anterior ainda, usava a Bitnet, né? Então nós temos visto que a internet ela tem sido utilizada há diversos anos e cada ano que passa nós vemos que o uso está sendo mais e mais... Em que ano surgiu a internet no mundo? Ela surgiu no início da década de 90, final da década de 80. No Brasil ela começou mesmo no início da década de 90. Começou nos Estados Unidos? Ela começou nos Estados Unidos, Suíça, onde o pessoal começou a utilizar... As redes mesmo, elas começaram desde a década de 60. Né? E aí, claro, depois começou a ser bastante utilizada a partir do momento que se teve o www, que é esse serviço que a maioria das pessoas hoje utiliza. Mas e-mail, por exemplo, correspondência eletrônica, é utilizada há algumas dezenas de anos. Na própria Universidade Federal, na própria PUC do Rio Grande do Sul, nós utilizamos e-mails há mais de 20 anos, né? Seja para se comunicar com pesquisadores do Brasil, pesquisadores no mundo. Então, ela é muito utilizada. O que nós temos visto é que na última década, nos últimos 10, 15 anos, esse uso tem sido acentuado, né, com diversos recursos. Seja para fazer compras pela internet, seja para troca de informações, seja para a realização de pesquisas em conjunto. Então, a internet hoje, ela tem muitos benefícios. Eu diria assim que a quantia de benefícios existente com o uso da internet, ela supera e suplanta em muitos malefícios. Assim como qualquer recurso, como qualquer tecnologia, existem também os problemas ruins, os malefícios dessa tecnologia ou de um determinado recurso. O que a gente tem sentido nos últimos anos, principalmente no Brasil, é que no Brasil nós temos visto um aumento considerável do uso da internet. O próprio uso do computador nas residências, né? Eu trouxe um material, depois se a gente puder ir discutindo, elaborado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o CGI, onde ele mostra que tanto o computador quanto a internet tem aumentado consideravelmente dentro do país. Por exemplo, em 2006 nós tínhamos cerca de 20% dos domicílios que tinham computador. Em 2007 isso passou para 24%. Então um aumento de um ano para outro de cerca de 20%. E o uso de internet nós tínhamos 15% que utilizavam a internet e passou a 17%. De que ano para que ano? De 2006 para 2007. Isso equivale a mais ou menos 11 milhões de domicílios que têm essa utilização. Então, e o próprio uso da internet, ele também tem seguido essa mesma proporção. Como eu tinha falado, né, eu sou usuário, eu acredito que todos nós somos usuários. A internet hoje é difícil a gente se imaginar sem ela. As transações comerciais que são feitas, as pesquisas em conjunto... O senhor paga suas contas pela internet? Eu pago. Sem preocupação? Com preocupação, com bastante preocupação. Eu só pago em casa, no meu computador, onde somente eu acesso, nem minha filha pode acessar a minha área de trabalho. Porque senão a gente tem diversos riscos. A gente tem que saber se proteger. A gente tem que saber configurar o computador, a gente tem que saber instalar antivírus. Eu também trouxe o próprio Comitê Gestor da Internet, ele tem uma cartilha que eu acredito que todo mundo deveria dar uma olhada, pelo menos, que fala sobre... Pode mostrar para essa câmera. Dicas de segurança para a internet. Né? Então, aqui tem algumas dicas, é uma cartilha bem simples. Claro, tem um material bem mais completo, mas são algumas dicas bem simples de o que cada um de nós poderia fazer para utilizar e se cuidar quando está utilizando. Aqui o senhor vai nos formular algumas. Eu posso falar. Mas então, a gente tem muitos benefícios. Tem alguns malefícios. Tem o mau uso, tem pornografia, tem pedofilia, tem uso indevido de e-mail. Hoje a gente sofre muito com spams, né? E-mails indesejados. Pois é, como é que vai se acabar com essa verdadeira praga? Primeiro, tentando conscientizar as pessoas em como utilizar essa tecnologia. Né? Eu enfrento os problemas, mas com um bom uso dela, a gente sabe como filtrar esses spams, fazer com que eles nem cheguem na nossa caixa postal e que a gente nem precise abrir o e-mail, arriscando instalar um vírus. Então, com a conscientização da população e explicando bem como se utilizar essa tecnologia, a gente pode evitar a maioria desse mau uso da internet. Ou seja, temos diversas formas de
evitar. Bom, daqui a pouco vamos aproveitar e quem sabe até abusar da sua experiência como professor para saber um pouco mais. Professor Hermílio Santos, que é professor de Sociologia, Ciência Política, tem vindo aqui tantas vezes. Nós vamos diversificar aqui a abordagem. Na área política está aparecendo fortemente agora, antes das campanhas eleitorais. Sim. Lazier, o uso da internet, evidentemente, ele é anterior à incorporação do tema nas discussões acadêmicas de ciências sociais, evidentemente. Nós vamos atrás do uso. Então, nesse sentido, é mais recente. Na década de 90, final de 90 e nos anos 2000, é que esse tema passa a ser incorporado como tema de debate para antropólogos, cientistas, sociólogos e cientistas políticos. Né? O início desse debate ele foi marcado, e também um debate público sobre o uso da internet, foi marcado no início por duas polarizações. De um lado, aqueles que diziam que era o fim, era o apocalipse, né? De que, de um lado, o Estado iria nos controlar, tudo que a gente ia falar, tudo que a gente ia falar, se comunicar e se expressar, né? E que era o fim da vida pública, fim da interação face a face. Por outro lado, e era até mais comum, a presença dos apologéticos, né? Que faziam apologia do uso da internet, que de fato agora nós iríamos construir a democracia, iríamos construir o acesso fácil de todo mundo com todo mundo, né? Na verdade, hoje, quase que 20 anos depois, ou 15 anos depois, a gente viu que a internet tomou caminhos que não vingou nem uma coisa nem outra. Nós estaríamos provavelmente no meio termo, né? Como o professor hoje já tinha anunciado, nós temos o uso da internet para todos os benefícios, que inclusive o Lazier já tinha nomeado anteriormente, mas também temos as coisas, o seu mau uso. Né? Na política, eu diria que, e pelos atores políticos, e as instituições políticas no Brasil, eu vejo que a internet ainda é subutilizada. Subutilizada porque essas agremiações elas não usam todo o seu potencial interativo que ela permitiria. Né? Porque como é que, em geral, os partidos usam a internet? Para fazer como se fosse um panfleto de mão única. Quase nenhum partido mantém a sua página, né, de forma interativa. Ou quase nenhum partido mantém não conheço partidos que mantenham blogs, onde as pessoas possam fazer os seus comentários, que é muito comum entre os jornalistas. A Rosiane de Oliveira tem o seu blog, André Machado tem. Então, ali as pessoas podem tecer seus comentários. Agora, evidentemente, que a gente esperaria que agremiações políticas que tratam de processar consensos, né, de capturar as ideias das pessoas, deveriam utilizar essa ferramenta com todo o seu potencial. Dentre eles, né, a incorporação das ideias dessas pessoas para, inclusive, construir as ideias dos próprios partidos. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que os partidos, agora a gente vê as campanhas, então o que eles têm? E eles usam a internet basicamente em campanha. Durante o tempo todo, eles apenas informam, né, como se o eleitor ou o seu militante fosse um recipiente vazio que apenas recebe, né, os conteúdos dos partidos. E eles não têm nada a dizer. Então, nesse sentido, eu diria que tem muito a caminhar, né, na incorporação dessa modalidade de comunicação pelas agremiações. Assim como pelas gestões municipais. Né? As nossas gestões municipais também estão, eu diria, quase que 40 anos distante do que se pratica, por exemplo, pelas municipalidades europeias. Bolonha, Helsinki, por exemplo. Sem dizer aquelas cidades alemãs que mantêm na internet a prestação de serviço mesmo, a sua transação, do início ao fim do serviço. Não apenas a sua informação onde você vai, quais documentos você precisa. Isso eu diria que é o uso mais, digamos assim, mais limitado que a internet permite. Né? Em termos de prestação de serviço, ela já permite muitas transações. Agora, exigiria também que a administração pública revisasse os seus processos internos, o seu back-office. Né? A ferramenta permitiria que se repensasse como é que cada um dos serviços públicos são prestados. O que quase no Brasil quase não acontece. O que eles fazem? Eles trazem os serviços públicos tal como são prestados nos seus balcões ali, né, e os transferem para a internet. Então a gente perde em qualidade de serviço que poderíamos ganhar. Além disso, os municípios, como é que eles em geral usam a internet? Nós temos eleição agora municipal. Eles usam para fazer propaganda da sua estrutura administrativa. É o uso mais burocrático que tem. Então eles acham que a gente quer saber quem são os secretários, como é que a secretaria está organizada. A gente
na verdade, a gente não se interessa muito por isso. O cidadão, ele se interessa pelo serviço. E aí o serviço, ele é ou federal, ou municipal, ou estadual. Para o cidadão, isso pouco importa. Isso foi percebido imediatamente no início da década de 90 pela cidade de Bolonha, que criou o seu portal, e aí começou a se falar em portal, o portal do governo regional. Né? E ali tinha, portanto, serviços interessantes e relevantes para o cidadão, independentemente de quem os prestava. Não é? Agora, hoje, em 2008, os nossos prefeitos, as nossas prefeituras permanecem achando que nós estamos vinculados completamente e exclusivamente à prefeitura. O governo do estado, ou os governos dos estados no Brasil inteiro, permanecem também com esta modalidade. E o governo federal da mesma forma. Então, eu diria, nós temos já há mais de 15 anos, usos mais inteligentes, mais versáteis dessa ferramenta pelos governos municipais, e nós, de novo, estamos bastante aquém. Além, por último, para concluir, essa é a minha primeira contribuição, eu diria que tem sido pouco utilizado para incorporar as ideias das pessoas quanto a políticas públicas. Né? Essa ferramenta ela é muito mais interativa do que foi há 10 anos, 5 anos atrás. Ela permite, por exemplo, debates públicos mais ágeis, né? E que poderia, portanto, incorporar os cidadãos. Porto Alegre ainda permanece com orçamento participativo presencial. Olha, eu tenho aulas que eu dou à noite e gostaria de participar sobre o orçamento lá do meu bairro. Né? Tem praça pública que está sem iluminação. Agora, eu não tenho tempo, talvez nem tenha disposição, de participar às noites todas, né, ou algumas noites, de assembleias. Agora, eu gostaria, olharia, leria as impressões e as opiniões de outras pessoas e colocaria a minha sugestão para o meu bairro. Isso não tem. Isso não tem. Né? Então, nós estamos em 2008, né, as empresas privadas usam com muito mais inteligência essa ferramenta e ainda nós temos o setor político bastante aquém, né, do que permitiria. Perfeito. Mais adiante eu vou lhe pedir uma interpretação, como é que a Justiça Eleitoral vai controlar isto que está se transformando em propaganda. Professor Vinícius Serafim, professor da Informática da URBRA. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos demais membros da mesa. Eu vou fazer um meio termo aqui entre o Avelino e o Hermílio, né? No seguinte sentido, o Avelino colocou, baseado em dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que a gente tem um crescimento, né, bastante grande no uso, no acesso à internet, né? E ao mesmo tempo o Emílio coloca, olha, tá faltando serviço na internet, eu estou aumentando o uso, né, e está faltando serviço. Um ponto que eu vou ressaltar aqui é principalmente com relação à questão técnica usuário, né? Infelizmente, né, na área de informática, né, pela qual eu e o Avelino somos representantes aqui, existe uma tendência a analisar a tecnologia muito pelo ponto de vista de quem entende a tecnologia. Então, por exemplo, eu uso massivamente a internet, eu faço tudo pela internet. Paga as contas também? Pago contas, transferências, sem receios. Por quê? Porque usa sozinho. Eu tenho os cuidados, eu sei os cuidados que eu tenho que aplicar. Eu aplico esses cuidados. Como a gente aprender esses cuidados. Exatamente esse é o ponto, tá? Então, em diversas oportunidades, né, em algumas palestras e tal, com um público mais misto, né, que não envolve só pessoas da área de informática, eu ressalto alguns desafios que a gente tem no uso da informática como um todo, e é difícil a gente falar hoje em computador sem falar em internet. E a gente não pode esquecer também que internet não é só ter um PC em casa. Celular hoje, 3G, realidade no Brasil já, né? Antes mesmo do 3G a gente já tinha acesso a dados. Então eu pego o meu celular, eu não tenho computador, pego meu celular e estou fazendo pagamentos, transferências bancárias, etc. Pelo celular. E eu estou usando a internet. Então, o usuário da internet não é só aquele cara que tem o computador na sua frente, não consegue mais estar invariavelmente caindo no uso da internet. E as mensagens também pelo celular? E-mail, via, recebe. Pequenininha? Depende do tipo de aparelho, com certeza. Tem aparelhos que são bem confortáveis nesse sentido e bastante práticos. Então, o que eu coloco, assim, existe uma distância bastante grande com relação à realidade de conhecimento do usuário e com relação ao que o mercado vem colocando. Ou seja, o computador hoje ele é um eletrodoméstico. Eu vou no supermercado e eu compro ele em 10 vezes. Né? Ou seja, então, eu encontro em qualquer lugar hoje um computador. E o conhecimento para usar esse computador? Né? E os cuidados que a pessoa tem que ter ao usar o computador para acessar a internet? Os cuidados que ela tem que ter no momento que ela coloca na máquina dela um contrato, ou um currículo, alguma informação pessoal ali dentro, e liga essa máquina na internet.
né? Ou ela passa a fazer acessos na internet. Como é que ela está se expondo? Ela leva algo do trabalho dela para casa, conecta a máquina na internet, como é que ela está exposta? Né? Então, esse conhecimento, ou seja, se vende o computador como um eletrodoméstico, mas o conhecimento necessário para proteger ele, né, de uma maneira adequada, está muito longe disso. Eu não consigo, num manual só, colocar todos os cuidados que tem que se ter. Por exemplo, né, eu costumo dizer para os meus alunos e para os meus clientes de consultoria que eu tenho sempre um usuário padrão que eu uso como referência. Meu usuário padrão, por exemplo, é o meu pai, né, que é um bancário aposentado. Ele não tem nenhum tipo de formação na área de informática, ele é um usuário. Para ele, o que o computador é? Um terminal bancário, fazer as transações dele, ler os jornais pela internet, né? Buscar alguma informação a mais que ele queira sobre um assunto ou outro, uma viagem, algum lugar que ele esteja indo, e uma máquina de escrever de luxo. É basicamente isso. A grande parte das pessoas. Essas são as funções que ele espera daquele equipamento. Só que, quais são as outras funções que eu tenho possíveis lá dentro? Eu não tenho todas elas escritas, eu não tenho controle, eu não tenho conhecimento de todas as funções que o computador pode executar, elas podem ser programadas, eu não tenho como limitar isso, como imaginar todas as possibilidades. Né? Então, imaginem um usuário que não tem esse conhecimento, que é a grande maioria. Né? A gente da área informática, a gente tende a esquecer disso, e passa por cima com no rodo. Uma outra coisa importante, né? Bom, com relação a benefícios e malefícios, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem muito mais benefícios do que malefícios. Tanto que os bancos começaram a oferecer os serviços via internet, mesmo com fraude e tudo mais. Por um bom tempo eles bancaram as fraudes sem chiar muito, porque estava reduzindo bastante os custos deles dentro das agências. Né? No momento que eu faço tudo via internet, eu não vou na agência. Mas hoje os bancos ainda estão indenizando os clientes enganados. Mas de uma maneira não tão fácil ainda como antigamente. Está ficando difícil? Está ficando difícil, porque está se jogando, até vou comentar depois, mais adiante, a respeito do projeto de lei que está em vias de aprovação aqui no Brasil, que tipifica os crimes na área de informática, né? Os crimes informáticos, cibernéticos, se preferirem. É possível já colocar alguma responsabilidade no colo, digamos assim, do usuário. Isso é bastante complicado. Daqui a pouquinho vamos lá. Professora Leia Fagundes, nós não poderíamos prescindir de uma psicóloga nesse programa, uma psicóloga social nesse tempo de disseminação da internet. Como é que a senhora interpreta? Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar em contato com os colegas. Isso realimenta muito a gente, porque fora de dúvida, né? Toda novidade assusta. E o desconhecido assusta, sempre assustou o homem. Então a gente está vivendo num momento em que o homem está muito assustado, o cidadão comum está muito assustado, porque é muita tecnologia nova. E nós trabalhamos, nosso laboratório tem 30 anos de pesquisa, e nós estamos pesquisando a interação do pensamento, da inteligência humana com essas tecnologias. Bom, mas o que aconteceu? O que é essa tecnologia para nós? A tecnologia anterior era analógica. Bom, então nós somos naturais da cultura da tecnologia analógica. Quando o desenvolvimento da ciência e da técnica criou a tecnologia digital, isso passou a ser uma novidade muito distante para a pessoa comum. Então, como os colegas da informática estão testemunhando, quem não entende outorga o conhecimento ao especialista, e o especialista acha que pode decidir como usar, que programar. Então, o que acontece com a tecnologia analógica? Nós estamos usando as TICs, que é a tecnologia da comunicação, da informação e da comunicação. Ela possibilita a interação durante a comunicação. Quando se chegou ao uso do rádio, a invenção da TV, mesmo celular, o jornal impresso, não, antes, né? Antes do digital, quando era analógico, né? Você tinha a voz humana se comunicando, a imagem apresentada, filmando, não havia interação. Então, qual é nosso condicionamento? Nós nos condicionamos a receber a informação pronta e aceitar a informação. E a informação é produzida por aqueles que desejam produzir e distribuir, né? E essa informação simplesmente é dada como se o receptor é passivo.
O pior de tudo isso é a concepção de comunicação. Então, na educação, na formação dos recursos humanos, toda escola, toda educação, toda instituição formadora, ela pressupõe isso. Quem ensina tem o conhecimento, tem informação, tem o poder. E quem não sabe tem que aprender. Então, chegou uma tecnologia nova, tem que fazer um curso. Se não ensinarem, eu não sei. Só que, ao mesmo tempo, essa tecnologia disseminada na sociedade, ela está mudando todas as práticas e abrindo possibilidades. Então, quando diz, computador é uma ferramenta. Não, o computador se traveste de qualquer ferramenta. Essa é a grande potencialidade. Então, quando essa tecnologia se dissemina nas diferentes áreas da ação humana e do conhecimento, essa tecnologia muda as práticas, muda as possibilidades, assim como eles estão apontando, muda a maneira de fazer. E as crianças que estão nascendo são naturais dessa tecnologia, naturais. A criança não tem novidade, ela simplesmente tem uma tecnologia, ela vai explorar, não tem medo. Aprender rápido. Agora, o que aconteceu conosco? Eu tinha máquina de escrever em casa, meu pai não deixava bater, vai estragar os tipos. O rádio, não se podia mexer no rádio, sintonizava. Então, a tecnologia é inacessível à criança. E nós nos criamos com isso. Nós não podemos mexer sem fazer um curso de datilógrafo, sem fazer um treinamento para poder aprender a mexer. O próprio relógio analógico, a gente dava corda, não podia, que arrebentava a corda do relógio, a criança não pode mexer. Não pode mexer. Então, nós estamos numa distância enorme, as nossas gerações das gerações que estão vindo. Isso torna a nova geração, os jovens, as crianças até, mais inteligentes, raciocínio mais rápido. Isso é que nós estamos estudando. Mas qual é a sua primeira impressão? Não, primeira impressão nós já temos resultados de pesquisa. Então, temos resultados. Nós já temos resultados, são 30 anos de pesquisa. Sim. A atividade mais rica para desenvolver o funcionamento da inteligência é a programação. Então, fazer projetos e programar. Não ser um usuário. E um usuário analfabeto, chega ali, onde é que eu mexo? Não, eu só mexo aqui, então tem um curso de Word, processador de texto. Então eu só vou usar para fazer Word, só para processar o texto. Ser inovador. É ser explorador. Eu não sei, Lazier, se eu posso interromper, mas nessa parte... Deixa eu só fazer um intervalo, porque fomos muito longe. Mas eu acho que estamos chegando onde nos interessa.